Pessoal, essa é a Daniela Soledade e esse é o Nate Nadja. Eles são artistas residentes nos Estados Unidos. A Daniela é brasileira, o Nate é americano. E eles estão dedicando a carreira deles à música brasileira. Eles trabalham com música brasileira. A Daniela lançou um álbum no ano passado que teve uma recepção boa, que recebeu críticas positivas, atingiu boas posições na parada de jazz, se eu bem me lembro. Eles fizeram uma turnê pelos Estados Unidos, e nessa turnê, inclusive, eles tocaram em várias cidades, estados americanos, e tiveram uma apresentação no Blue Note, Nova York. Acho que vocês devem saber, eu toquei no Blue Note Brasil. A Daniela tocou no Blue Note de verdade, no Blue Note Nova York, e o Nate também. Então, vamos lá. Temos muita coisa para conversar. Daniela e Nate, vocês poderiam falar um pouco sobre algumas conquistas da carreira de vocês? Daniela and Nate, could you please speak a little about some of the achievements in your career? Bom, o Nate começou uma carreira, na verdade, como violonista de jazz, né? Então ele tem toda uma carreira, 20 anos antes de eu chegar e a gente meio que combinar nossas carreiras, né? De uma certa forma. Você está conseguindo me ouvir? Sim. Então, o Nate tem uma carreira brilhante como violonista de jazz, né? Ele já tocou em Paris, ele já tocou na Inglaterra, ele já tocou na Austrália, uma carreira internacional. Ele é um mega violonista, monstruoso. Obrigado. E eu tô falando por ele. Do you want to tell them about your career? You're doing a pretty good job. Tô falando por ele para facilitar com o português. Mas se Nate, she said you were wonderful. Thank you, Adolfo. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. E tem uma carreira brilhante solo dele, entendeu? A gente se conheceu em 2018 e ele na verdade, ele sempre amou a bossa nova, porque um dos violonistas que ele gosta muito, que é um dos ídolos dele, que ele passou a tocar de uma certa forma inspirado nesse violonista de jazz, é o Charlie Byrd, né? E o Charlie Byrd é um violonista clássico de jazz, ou seja, toca no violão clássico, né? Que ele chama aqui o violão com corda de nylon. E o Charlie Byrd meio que foi o artista que trouxe, de uma certa forma, a bossa nova para os Estados Unidos. Porque ele passou um tempo no Brasil, escutou João Gilberto, tocou lá com o pessoal, e aí voltou e decidiu gravar um disco com o Stan Getz, no caso, né? O saxofonista, que vocês devem conhecer, claro. Então, ele, em 1962, ele lançou aquele álbum dele, o Jazz Samba, né? E ganhou Grammy, tudo mal, desafinado, virou um hit aqui nos Estados Unidos, enfim. Então, porque o Nate segue o Charlie Byrd há muito tempo, ele passou a escutar e tocar a bossa nova. Então, quando eu conheci o Nate, ele já entendia muito de bossa nova, de música brasileira, entendeu? E aí, quando a gente descobriu que a gente tinha essa coisa em comum de amar esse tipo de música brasileira, né? Que é a bossa nova, que, claro, acaba tendo um samba, um pouco de MPB, mas principalmente os trabalhos de Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, e etc, etc e tal, os grandes gênios da nossa música brasileira, claro que na minha humilde opinião. Mas, enfim. Então, quando eu conheci o Nate, a gente se entrosou muito nessa questão da música brasileira e, como ele se animou, ele ofereceu para produzir o meu debut álbum, né? Que foi o meu primeiro disco, que foi lançado no ano passado. Então, foi assim que a gente passou a trabalhar muito junto. E agora a gente tem uma banda e dependendo da gig, a gente traz a banda toda ou faz um formato, um trio, ou às vezes só eu e Nate mesmo. Tiveram umas gigs na Califórnia que foram só eu na voz e o Nate no violão e eu tocando um tamborinzinho aqui, entendeu? E foi ótimo também. Então, a gente tocou uma gig só nós dois também em Asheville, que foi bem legal. Enfim. Então, a gente combinou, de uma certa forma, passou a trabalhar muito junto com a música brasileira.
E claro, a bossa nova é a música brasileira com a influência do jazz americano, né? Então, como ele tem todo esse background do jazz americano, ele tem muito a adicionar na questão da estética, na questão de selecionar quais os músicos, entendeu? Para fazer o quê, enfim. Já como ele já toca há décadas aqui, ele já conhece muita gente. Então, foi muito legal. Mas foi como você falou, Adolfo. Esse disco foi lançado ano passado, setembro do ano passado. Aí a gente fez uma turnê muito bacana pelo país inteiro. E realmente tivemos muitas críticas muito legais, muitos reviews em revistas, inclusive a Downbeat, né, que é a maior revista de jazz. Recebemos uma crítica da Downbeat muito boa. E foi ótimo. E agora a gente está meio que, né, fazendo... Agora, durante a quarentena, não dá para fazer muita coisa. A gente não vai lançar disco esse ano por causa dessa questão da pandemia, mas ano que vem a gente já está com planos de lançar um próximo disco, entendeu? Dá para lançar um álbum triplo pro ano que vem, né? Com tanto tempo de quarentena. Nossa, fazer um álbum triplo. Não, e é difícil, porque como a gente não pode agora mais tocar gig, né? Não tem mais gig, né, Adolfo? Acabou, assim, pelo ano inteiro. Tá tudo sendo adiado, as pessoas só estão ligando para marcar gig pro ano que vem. Então, assim, é complicado. E aí, o que a gente passou a fazer? Para a gente se manter ocupado e ainda trabalhando na música, a gente passou a fazer toda sexta-feira um show, um live stream, que a gente faz toda sexta, às 7h30 aqui do horário da Flórida, né, de Nova York. E, na verdade, esse live stream foi muito bacana, porque a gente já está na 23ª semana que a gente está fazendo esse live stream. E por causa desse live stream, a gente começou a ter uma quantidade de pessoas que passou a seguir a gente toda sexta-feira online. E também, tendo um show toda sexta, a gente é forçado a aprender mais material, entendeu? A aumentar o nosso repertório. Então, a gente explorou coisas que a gente não teria chance de explorar quando a gente está muito ocupado, sempre na estrada, sabe? A gente passou, por exemplo, a gente tocou cartola enfim, a gente passou a explorar vários outros horizontes da música brasileira, expandindo o nosso repertório para as sextas-feiras não ficarem repetitivas, né? Porque as mesmas pessoas assistem, então a gente tem que ter material novo e tal. Então é isso. Aí tem essa questão das sextas-feiras que a gente passou a fazer. E Adolfo, não sei se você está sabendo disso, tem um festival online que está rolando aqui nos Estados Unidos, que é um festival, é uma competição de música, só que só para artistas brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eu postei uma coisa aqui ou outra, então tem umas coisas assim novas acontecendo, né, por causa da pandemia, que não aconteciam antes online. E eu estou participando com uma música minha, que eu botei letra, a música instrumental do meu pai, que eu botei letra na música, e então eu estou participando essa semana e recebendo voto popular para passar para as semifinais. Então, enfim, tudo que vai aparecendo a gente vai participando, né? Mas é tudo online. Legal. Quando a gente conversa com amigos, o papo vai fluindo, a gente vai falando sobre várias coisas diferentes, mas é um monte de informação útil. A primeira coisa que eu tenho para comentar aqui é, por favor, coloca o link do festival, porque eu sei que tem um voto online, que vocês estão precisando de votos, e a gente vai ajudar, tá? Então, por favor, coloquem o link aqui no chat para a gente poder votar. Tá, vou botar aqui para vocês. Bacana. Não, agradeço o voto de todo mundo. E é interessante, Adolfo, essa coisa onde acontecem as lives, acontecem no YouTube, gente. No YouTube, se vocês colocam lá no YouTube, ó, vou botar YouTube, vocês botam lá BBO Live. No, I think he's asking about when we do the live stream. Ah, tá. O nosso live stream. O nosso live stream acontece na minha página do Facebook, que eu vou botar meu nome aqui, se vocês já não têm. Na minha página de artista do Facebook, no meu canal do YouTube e no meu website. A live vai para esses 3 canais, entendeu? Vou botar aqui para vocês o meu website também, para quem não gosta de Facebook, que eu sei que nem todo mundo é fã. É verdade. É fã de social media, até eu ter que fazer, entendeu? Isso. Eu não sou muito fã, eu não gosto de ficar postando a minha vida, mas eu entendo. Enfim.
Mas eu faço o Instagram, eu sou fraquíssima, eu tenho que aumentar. Enfim. Live Friday night at a live é toda 19:30, sexta-feira. right? A live é toda sexta-feira, às 7:30 da noite, daqui de Nova York. Eu não estou em Nova York, mas horário de Nova York. E eu acho que no Rio eu sei que é 1 hora a mais, né? Mas eu sei que vocês devem. Ah, está em São. É o mesmo horário. São Paulo, sim. Mas vocês estão 1 hora a mais, né, Adolfo? São Sim. 7:30. Exatamente. Tá. Então, às 8:30 para vocês. Toda sexta-feira é a live que a gente faz. Entendeu? Tudo bem. Mas é uma coisa bem em casa. A gente está em casa, entendeu? A gente está na varanda de casa. Tenho vários comentários para fazer aqui sobre coisas que você falou. Primeiro, muito engraçado ver que está de dia ainda para vocês aí, né? Por causa do verão da Flórida. Uma coisa que eu pensei aqui, é muito interessante, é que todos nós moramos aí na região de Tampa, né? Eu morei na região de Tampa também. Vocês moram aí nessa região e se conheceram, começaram a trabalhar juntos. E existe uma cena musical aí na cidade de Tampa que ela meio que ilustra basicamente como deve funcionar muitas outras cidades americanas grandes, né? Então existe uma cena de jazz, uma cena pequena, mas com músicos extraordinários. Existe uma cena de músicos que tocam música brasileira, que é uma cena mais restrita, né? E essa cena de música brasileira que existe em Tampa, eu resumo essa cena assim, de forma muito breve. Você, Daniela, o Nate, vocês acabaram se juntando para trabalhar juntos, e o som do jazz. E acabou. Isso é música brasileira em Tampa. Exatamente isso. Então, assim, nós já trabalhamos juntos uma vez, mas os nossos trabalhos, eu não sei porque eles não se fundem muito. Então, eu trabalhei muito com o som do jazz, e você trabalhou muito com o Nate, mas eu nunca vi uma ocasião em que o som do jazz e você tocaram juntos. Infelizmente, era uma coisa que eu sempre pensei que eu gostaria muito de fazer, era ter vocês dois tocando junto conosco e com o David Manson. Mas o que eu ia comentar, além disso... Olha, mas é porque o som do jazz, o David Manson, a esposa dele é cantora, né? Então eles não precisam de outra cantora. E então, assim, tem essa questão, né? Mas que injusto isso. O Tom Jobim teve show com 4 cantores. Os 4 cantando em uníssono, mas tinha os 4 ali no fundo. Né? Mas aí a banda tem que ser essa a proposta da banda, né? Uma banda com vários vocalistas e tal. Como a proposta do som do jazz é uma vocalista e a minha proposta também sou eu, como vocalista, é difícil a gente, né, fazer coisa junta. Eu tenho algumas amigas cantoras e é muito difícil trabalhar junto porque a gente, normalmente, nós somos o featured artist, no caso, né? Então, é interessante, verdade, só somos nós dois aqui na área. Exatamente. Outra coisa interessante que eu tenho para contar para quem está assistindo, esse vídeo vai para o YouTube, depois mais gente vai assistir posteriormente. Você pode ir traduzindo para o Nate, se você quiser. Houve uma ocasião, assim, o Nate e a Daniela sempre tocam junto, teve uma única ocasião que o Nate não pôde fazer o show, e eu fui substituir o Nate. E, assim, o Nate toca muito, muito, muito bem música brasileira. Obrigado. Não your Portuguese is doing good. Não é um toque no estilo do Yamandu Costa, é um toque tradicionalista. Ele tem um respeito enorme pelos arranjos originais, ele tenta se inspirar nos arranjos originais e reproduzi-lo de uma forma fiel. E, por incrível que pareça, eu que sou brasileiro, eu tenho um outro estilo de tocar música brasileira. Eu uso a música brasileira para criar em cima. Mas o Nate e a Daniela acabaram me convidando para fazer essa gig. E, assim, você tem que passar pela peneira do Nate. E a peneira do Nate não é fácil. Não porque ele super conhece as músicas, ele conhecia as músicas muito melhor do que eu. E era extremamente difícil você mostrar que você conseguia tocar aquela música respeitando o arranjo original da forma como eles faziam. Então, para mim, foi um super aprendizado, também foi uma experiência muito interessante, muito legal. E quando eu fiz isso, eu percebi
que a forma como o Nate está encarando a música brasileira no momento, ela é até mais séria do que a forma que alguns músicos costumam tratar aqui no Brasil, que pegam a música como se fosse um standard e tocam qualquer coisa, né? Exato. Se você quiser traduzir para ele... Eu concordo, com certeza, você falou tudo, assim. É uma das coisas que eu amo, na verdade, do Nate, é o perfeccionismo, a fidelidade que ele tem e a questão que ele faz de tudo que a gente coloca para o mundo ser de muita alta qualidade, entendeu? Ninguém está brincando aqui, sabe? A gente quer que o negócio seja sério, seja bem feito e o que acontece eu acho até bonitinho, assim, do Nate, porque ele faz, de uma certa forma, uma proteção também comigo, sabe? Ele não quer botar uma pessoa que vai me derrubar, que vai me... Entendeu? Tem isso também. Mas, assim, Mas em lógico, geral... sim. Mas, em geral, eu não estando na gig, é interessante, assim, ele é um cara que tem uma orelha imensa, entendeu? Escuta tudo que está acontecendo no palco. Ele está ouvindo qualquer coisa, qualquer nota, qualquer... batida, qualquer coisa fora. Ele escuta, entendeu? Eu sei. Então, assim, o Nate, ele não é mole, não. Ele não brinca em serviço. Exatamente. Você falou tudo. É assim que ele... E é muito, para mim, é maravilhoso isso, entendeu? Porque na verdade, eu aprendo muito com o Nate fazendo isso, né? Porque eu tenho um bom ouvido, mas, pô, ele tá há anos-luz, ele tá há 20 anos fazendo isso profissionalmente. Eu comecei, tecnicamente, aqui nos Estados Unidos, profissionalmente, tocando em casas e palcos sérios, né? Porque quando eu me mudei para cá, eu tocava gig, tocava voz e violão, tocava mais MPB, entendeu? Mas, assim, fazendo um trabalho mais sério, de um nível mais alto... muito do que eu aprendi, muito do meu desenvolvimento foi por causa da minha parceria com o Nate, entendeu? Eu tenho certeza que sim, lógico. É exatamente o tipo de músico que você precisa como cantora do seu lado nesse momento. Porque o instrumentista com o cantor, ele acaba meio que funcionando como um diretor musical que vai te indicando direções que são boas para você, né? Exatamente. Ele totalmente é o diretor musical de tudo que a gente faz, com certeza. Mas, e não só essa questão de selecionar a banda e outros músicos, mas é muito interessante, assim, existe uma questão de química também, né, Adolfo, da música, que vocês somos todos músicos aqui, né, eu estou assumindo que somos todos músicos aqui, existe uma questão de química, às vezes você tem uma química maior musicalmente, né, com certas pessoas, e, enfim, uma questão de tempo, né, tem gente que tem um tempo mais de um jeito, tem baixista que toca um pouco mais atrás, enfim, tem todas essas questões de química e realmente de compatibilidade também, né? Exatamente, super concordo. Então, a gente tem uma compatibilidade muito grande, a gente gosta da mesma estética da música, a gente tem um tempo parecido. Então, eu tô totalmente, tô spoiled, como é que fala spoiled? Agora eu tô spoiled com o Nate, não é fácil, Está mimada. Tô mimada com o Nate. E como ele toca violão, ele não trabalha muito com um pianista, entendeu, Adolfo? E agora, quando ele não tá... Olha, interessante, né? Como ele toca o violão, ele sola tudo, a gente não trabalha muito com piano. Mas como ele não tá, quando ele não tá, a gente não encontra nenhum violonista que chegue ao ponto da gente querer colocar na banda, entendeu? Então, foi ótimo quando você veio tocar com a gente, comigo, né? Foi muito legal aquela nossa gig. Mas é por isso também que normalmente não tem piano e violão frequentemente. Sim, não há necessidade de ter os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Não é preciso. Exatamente. Né? Vamos seguir em frente. Tenho várias perguntas ainda aqui para te fazer. Eu queria que você falasse, assim, brevemente sobre quais lugares que vocês tocaram nos Estados Unidos para promover esse álbum. Quais lugares? Olha, the places that we played as part of the tour. A gente tocou, você já falou, no Blue Note em Nova York. A gente tocou em Orlando, no Blue Bamboo Center for the Arts.
A gente tocou em Annapolis. A gente tocou em Washington, D.C., lá naquele Twins Jazz. A gente tocou no Germanos, que também é em D.C. Baltimore. 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 ISIS in Asheville. A gente tocou em ISIS, em Asheville, né? There are a couple of concert series in the mountain. A gente tocou uns shows nos cabins nas montanhas, no Blue Ridge Mountains. A gente tocou uns shows nos cabins lá que foram bem legais. A gente tocou em San Francisco. Em Berkeley. A gente tocou em Berkeley, na Califórnia, lá naquele back room, que foi muito bacana. Foram todos são uma experiência única, né? Sim. Que eu consiga lembrar, assim, foi isso. Assim, lembrando de cabeça. Mas... É um monte de lugar. Eu lembro que quando vocês estavam em turnê, eu entrava no Facebook, passavam os dias e você continuava botando foto. Eu falava, nossa, nunca acaba a turnê. Quantos shows. Então, eu percebi que vocês estavam tocando muito e fiquei muito feliz por isso, ainda mais você promovendo a música brasileira nos Estados Unidos. É uma luta e é uma coisa que a gente tem que ter um certo orgulho, né? Aconteceram situações de colegas no Brasil ficarem meio revoltados, por exemplo, comigo, pelo fato de eu estar dedicando os meus estudos à música americana. Mas mal sabem eles que dentro dos Estados Unidos eu estava tocando música brasileira também. Sim. Olha, eu acho assim, em sua defesa, é uma questão... eu vou te falar uma coisa. É muito interessante essa coisa da música brasileira nos Estados Unidos, tá? A minha experiência, o que eu tenho percebido sobre isso é o seguinte: é muito difícil tocar uma música estrangeira nos Estados Unidos. Os americanos, em geral, não querem ouvir música em outra língua, tá? Já começa por aí. E então, assim, a gente conseguiu esse sucesso com essa música, que no caso eu dei sorte, que é a música que eu amo tocar e cantar, que é a bossa nova, porque tem uma influência do jazz. Então, o mundo do jazz americano se interessa por essa música, entendeu? Então, os nossos ouvintes, no caso, nos Estados Unidos, a grande maioria são pessoas que curtem o jazz, entendeu? É muito difícil a gente pegar uma música estrangeira e tentar colocar no mesmo patamar com música pop americana. Não existe, entendeu? Porque é um nicho. É nicho, né, que se fala, né, Adolfo, em português? É um nicho, entendeu? Não é uma... eu não vou ser a Beyoncé, entendeu o que eu tô falando? Então, assim, às vezes é interessante. Os brasileiros, às vezes, me veem tendo algum tipo de sucesso aqui nos Estados Unidos e eles acham que podem chegar aqui, tocar MPB e terem sucesso. Não vão ter, entendeu? Porque é muito difícil. Quem vai escutar MPB? Entendeu? Brasileiro já mal escuta MPB. Brasileiro aqui só se interessa por sertanejo e pagode. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Brasileiro aqui só se interessa por sertanejo e pagode. Já começa por aí. Aí você vê, quem é que vai querer escutar MPB no Blue Note? Gente, não vai ter como, entendeu? É muito difícil. É muito difícil tocar música estrangeira nesse país. Eu dei a sorte de estar nesse nicho do jazz, e é por isso que eu estou conseguindo o sucesso que eu estou conseguindo, entendeu? Mas assim, e mesmo a minha experiência desse último ano fazendo essas live streams no Facebook, eu tenho percebido que eu tenho sempre que fazer um bom equilíbrio para também cantar em inglês, entendeu? Porque as pessoas têm um maior interesse pela língua que elas entendem. Entende o que eu tô falando? Então tem toda uma questão de você estar tocando uma música estrangeira em outro país. É muito difícil chegar e falar, vou criar uma banda de música brasileira para tocar no país inteiro. Tá bom, quem é que vai te contratar, entendeu? Até você conseguir, não é fácil, não é fácil. Então eu acho que uma coisa que facilitou muito foi essa questão de ter os ouvintes do jazz se interessarem pela bossa nova, porque tem esse component do jazz americano, entendeu? É isso. Sim. A bossa nova, de todos os nossos gêneros brasileiros, ela é o estilo musical
que tem o maior gancho com o jazz, é o mais próximo da cultura deles e por isso é bem aceito pelo público de jazz. Mas realmente é uma grande ilusão de músicos brasileiros que pensam que o americano, de fato, ele gosta da música brasileira, mas que ele vai conseguir ter uma vida só tocando música brasileira e que isso vai ser o suficiente. É difícil, pode acontecer, mas você não pode ir para os Estados Unidos contando com isso. Agora, a coisa que eu mais gostei que você falou, cara, é uma realidade tão óbvia, o fato de que esse monte de brasileiro que tem aí nos Estados Unidos, eles não querem saber de ouvir esse tipo de música. Gente, não aparece, fora os meus amigos, né? Não aparece brasileiro em show de bossa nova, não aparece. Entendeu? Você vai para Orlando, assim, só tem sertanejo e pagode, sério mesmo. E assim, nada contra, eu acho que cada um tem seu gosto, não é o que eu gosto de ouvir, nem tocar, entendeu? Mas assim, brasileiro não apoia esse tipo de música, entendeu? Pelo menos os brasileiros que estão aqui, tá? Essa é a minha experiência. Eu vou mais longe ainda nesse assunto. Eu diria assim, vai só um pouco radical, mas duvido que você vai discordar. A maioria dos brasileiros que vão para os Estados Unidos, a preocupação deles em, vamos dizer assim, usufruir a vida nos Estados Unidos, ela não inclui muito as oportunidades de contato com a cultura e com as artes. Então, vamos dizer assim, o típico brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, seja legal ou ilegalmente, ele não é um brasileiro que está pensando assim, poxa, que legal, vou morar nos Estados Unidos, vou em um monte de museus, vou em um monte de jazz clubs, ouvir um monte de música. Esses caras, eles estão indo para os Estados Unidos, eles querem assistir futebol americano, eles querem ir na Disney, eles querem ir nos shoppings e comprar coisa barata, querem comprar eletrodoméstico barato, e por incrível que pareça, eles continuam fazendo um monte de coisa de brasileiro, ficam desesperados para comer feijoada, para comer coxinha, mas no que diz respeito à nossa música brasileira, que se encaixa mais como arte, como a música popular brasileira e a bossa nova, essas pessoas não escutam, porque elas já não escutavam aqui no Brasil. Exato. São pessoas comuns que ouvem música comercial, como qualquer outra pessoa aqui no Brasil. Eu tive um show no Timucuá, acho que você lembra dessa época, a gente estava conversando, até convidei você para ir assistir no começo do ano. O Timucuá é o melhor clube de música de Orlando, acho. O Blue Bamboo e o Timucuá são os dois melhores. E quando eu fui tocar no Timucuá, o Benoit Glazer, ele estava animado com a minha ida, porque ele falou, poxa, que legal, vamos ter uma noite de música brasileira, e nós temos uma comunidade de brasileiros enorme aqui em Orlando, e nós estamos muito perto de uma igreja de brasileiros aqui. E falou, então eu vou divulgar com a comunidade. E no final das contas só tinha americano no meu show. Claro, exatamente. Então típico, é situação típica, né? Eles não se interessam por esse tipo de música. Bom, cada um tem seu gosto, né? Mas essa é a realidade aqui na nossa área. Exatamente. Vamos seguir aqui para outro assunto. Eu tenho uma pergunta para o Nate. Nate, I have a question for you. Nate, you are one of the musicians that have more gigs in Tampa Bay, and many of your regular concerts have a great attendance. How have you managed to get a good name or a good reputation in a typical metropolitan area in the United States? Muito sorte. Mentira, ele trabalha muito. Ele falou muita sorte. Let me think of what's the best way to explain this. Muitos anos. Is it on? Yeah. I can translate it. Yeah. Okay. Just many years of putting on concerts. Muitos anos apresentando shows dele. Not bar gigs. Não gig de barzinho, show mesmo. And
trying to make a very strong and detailed presentation. E sempre fazendo questão das apresentações serem de muito alto nível, e ele é muito detalhista, né? Sempre tentando colocar o melhor que ele pode colocar no palco, de música, de arranjos, de músicos, né? De tudo. And so over the years, I was able to build a reputation and build upon that. E ao longo dos anos, ele criou essa reputação que você, né? Falou um pouco antes, ele criou essa reputação, né? Dos shows dele serem de alta qualidade e ao longo dos anos o número de pessoas que foi ouvindo falar dele e começou a segui-lo foi aumentando. Adolfo is familiar with the Palladium, even though, of course, the other participants are not. Sim. But I started the Side Door Jazz at the Palladium. That was my idea. I started the whole thing. Tem uma casa de shows. Aliás, a gente está aqui na frente. Aqui a gente mora aqui na frente dessa casa de shows. Tem uma casa que saudade dessa área aí. No Palladium, né? Sim. Que é um teatro, né? Com palcão. Tem uma área que senta quase 1.000 pessoas e tem uma outra areazinha lá embaixo que tem 200 assentos, né? E o Nate foi quem criou esse programa de ter bandas de jazz virem tocar nessa área de 200 pessoas. Então foi o Nate, não sei se você sabe disso, Adolfo, que criou o Side Door do Palladium. Começou essa questão de ter esses shows de jazz no Palladium. O Nate, ele é muito pioneiro, entendeu? Ele é muito pioneiro nas coisas que ele faz. Ele começou essa coisa do jazz no Palladium. Quando a gente teve quando a pandemia bateu, a gente tinha um show marcado no Palladium no dia 20 de março. E a gente cancelou o show por causa da pandemia. Aí o Nate teve a ideia de dar um show ao vivo no Facebook na sexta. Foi daí que começou toda sexta-feira o nosso live stream. Então, assim, fora isso tudo que a gente falou, que eu já estou colocando palavras na boca dele, mas é porque eu conheço a figura, ele é muito pioneiro, entendeu? Ele tem muitas ideias. Aí a pandemia bateu. Aí agora ele entendeu que agora o vídeo é o que está sendo visto online. Aí o Nate já virou videographer, entendeu? Já comprou câmera, já comprou tripode, luz. Aí agora ele já sabe fazer vídeos profissionais. Então, assim, ele está sempre em cima do que está acontecendo, o que pode ser feito. Eu acho que, além do que ele falou, da questão que ele faz, da qualidade da música, da capacidade dos músicos que ele contrata para os shows que ele quer apresentar, eu acho que ele também tem muito essa personalidade de estar sempre se reinventando de uma certa forma, entendeu? Also back to music. I practice a lot. Isso é verdade. O Nate pratica todos os dias, gente. Não tem nada no dia que não seja mais importante do que ele pegar aquele violão por pelo menos 1 hora. Hi, we're giving an interview. No problem. A gente está no lobby do prédio, aí tem vizinhos aqui que a gente conhece. Então, ele pratica todos, assim, a disciplina desse homem, vocês não entendem. And when I put on a program, even though I'm doing what I want to do, musically and programmatically, I make sure that I'm very detailed about how I put on the program so that it has an appeal to our audience. And luckily for me and for us, the audience does respond to the type of program that I do. That's a big part of it. Isso é verdade. Uma das coisas que o Nate está me falando, que realmente, assim, na nossa área, Adolfo, você vê shows, né, de outras bandas e tal, uma das coisas que o Nate tem de diferencial também é o tipo de programa, a gente chama de programa, né, não sei se essa é a palavra em português, que ele apresenta nos shows deles, ou seja, ele pensa que músicas, que efeito, que emoção que ele vai conseguir dos ouvintes com cada música, qual é a ordem, qual é o tom de cada música, qual é o sentimento de cada música, qual é a ordem que ele vai colocar aquele show, entendeu? Onde é que ele vai falar, sabe assim? Ele é muito detalhista em como ele é quase um sculpting, né? Quase uma... às vezes as palavras me faltam, porque... às vezes a gente fala. Mas assim, ele é muito detalhista em como ele coloca os shows dele, como ele apresenta os shows dele e os detalhes
entendeu? Que ele faz nos shows, em várias questões. Então, general public para ele ter uma certa reação, ele pensa qual vai ser a reação, qual vai ser a emoção que o audience, né? A audiência, não é audiência, eu tô falando tudo errado, desculpa, tá? Mas que as pessoas que estão assistindo o show vão sentir com aquele programa que ele colocou, que ele organizou, entendeu? Ele tem muito disso, porque às vezes a gente acha, vou tocar isso aqui, vou tocar isso aqui, vou tocar isso aqui. Não, ele pensa na cabeça dele. Não, eu quero abrir o show com tal música e depois vem tal música que essa vai ser a reação, esse vai ser o sentimento. Então, ele é muito detalhista na ordem e na forma que ele coloca, que tipo de material ele apresenta naquele show. É quase como se fosse um trabalho, entendeu? Completo em si. Não é uma seleção aleatória de músicas que ele gosta, entendeu? Entendi. Eu acho que ele falou algo que acho que resume bem. Ele pensa em concertos, né? Ele Exato. não pensa num show de bar, ele pensa em concertos. Exatamente. São concertos. Um dos eventos, ele meio que criou uma agenda de eventos que acontecem aí na cidade todos os anos, e um dos eventos regulares que acho que mais chama atenção, que infelizmente esse eu não consegui assistir, mas eu me lembro da divulgação, ele sempre está lotado, é o Jazz Holiday. So one of the events I remember to be one of the most important of the local scene, the local jazz scene in the city, is the Jazz Holiday, and the name of the event is actually Nate Najar's Jazz Holiday. Exato. Branding. Ele falou a marca, né? Também Não, né? Você tem que criar uma marca, né? No caso dele, ele criou uma marca. Ele tem esse show. O que o Adolfo está falando é que todo ano o Nate tem um show de Natal, né? Que é o Jazz Holiday, de Natal, que é conhecido aqui, muito conhecido aqui, e lota, ele sempre enche a casa. Entendeu? 600 pessoas normalmente vêm assistir e tal. E ele isso, ele coloca, e todo ano é um novo espetáculo, né? Então ele convida músicos diferentes, muitos músicos de fora da área. Isso acontece muito. Ele conhece músicos de muito alto nível que moram em Nova York, que moram em Washington, D.C. Então ele sempre cria um novo espetáculo para o Natal e, ao longo do tempo, ele foi criando essa reputação desse show ser maravilhoso. É isso aí, né? Ok, thank you. Let's move on. Eu tenho outra questão para você, Daniela. Eu sei que o seu avô, ele foi parceiro de composição do Tom Jobim e outros músicos da Bossa Nova. Acho que ele foi parceiro de composição do Baden Powell, se eu não me engano, também. O que eu queria saber é, o que você sabe, através de histórias do seu avô, sobre a época do surgimento da Bossa Nova no Brasil? Uma coisa em especial que eu gostaria de saber houve algum tipo de resistência à Bossa Nova por parte do pessoal mais purista do samba e do choro? Por exemplo, a Bossa Nova ela era considerada por essas pessoas como um estilo contaminado pelo jazz? Como foi isso? É muito interessante essa coisa da Bossa Nova, né? Porque a Bossa Nova foi um dia a música moderna, né? No Rio, né? No caso, os artistas que criaram a Bossa Nova claramente tiveram a influência de vários discos americanos que vieram se infiltrando, né? No Rio, no caso, e eles começaram a tocar da forma que eles escutavam esses discos, né? E assim, o meu avô faleceu, eu era nova demais para escutar essas histórias diretamente do meu avô, tá? O meu pai, que ainda está vivo, que também é um músico maravilhoso, ele é que me conta mais as histórias da época do meu avô. O meu avô compôs com Jobim, com Vinícius de Moraes, com Baden. Ele era amigo desses compositores também e compunha muito. Quando ele fazia as composições dele, era muito mais samba-canção e marchinha. Ele é muito famoso pelas marchinhas dele. E tem muita composição com o pai do Edu Lobo também, né, o Fernando. Muita composição linda, mas eu não me lembro nem do meu avô, nem do meu pai terem me falado da resistência do pessoal do samba tradicional com a bossa. Mas, como tudo novo,
com certeza deve ter rolado essa coisa, influência americana, né? Que ainda rola até hoje, né? Influência americana. Eu, por exemplo, acho um saco quando eu entro num lugar brasileiro e escuto música americana. Que coisa chata, gente. Vou pro restaurante brasileiro, música americana. Pô, eu quero escutar música brasileira, entendeu? Até eu tenho isso. Então eu entendo. Mas, assim, nada diretamente do meu pai e do meu avô. Agora, pensando nesse tópico, uma coisa interessante é o seguinte. Você vê, o meu pai já acha as composições do meu avô já muito antiquadas, você vê. A forma que o meu pai vê a harmonia e compõe as músicas dele, a forma que o meu pai toca a harmonia, né, já é uma coisa bem mais moderna do que o que o meu avô fazia. Então, as gerações vão se adaptando e tal. O que a gente faz é muito mais antiquado do que, por exemplo, o que meu pai faz, entendeu? Meu pai já está naquela época de Ivan Lins, né? Essa galera que já vê a harmonia de uma forma bem mais moderna. E o meu avô não, meu avô é da época mais tradicional, no caso do samba-canção, das marchinhas, né? E tal. Mas eu não... Fora essa questão de eu perceber que o meu pai tem uma preferência para as composições dele, com harmonias e arranjos mais modernos do que o meu avô, eu não me lembro deles me falarem nada de ninguém estar reclamando, ou ninguém específico reclamar dessa modernização da nossa música brasileira. Mas eu tenho certeza que rolou, tenho certeza que aconteceu isso. Certo. Eu tenho uma pergunta muito fácil para vocês, muito, muito fácil. Mas preste atenção na pergunta porque ela tem uma pegadinha. Quais são os artistas brasileiros mais populares na visão do público americano, dentro dos Estados Unidos? Esse público que escuta jazz. Sim. Essa é fácil. That's easy. So he's saying, what are in the eyes of the American audience that listens to our music, who are the most well-known Brazilian artists? Not many. O Neto falou, não muitos. Olha, Jobim, Antônio Carlos Jobim, João Astrucci, João Gilberto, Astrude Gilberto, Marcos Valle, maybe. Marcos Valle, talvez. Deixa eu pensar. Ivan Lins. He did that stuff with Bruce and Lee Ritenour. Ivan Lins O definitely. Ivan Lins teve um pequeno sucesso, And there's a Because generation. of Quincy Jones. Yeah, exactly. Exatamente, por causa do Quincy Jones, exatamente. Yeah. I don't. Eu acho que é isso, assim, de grandes... e de artistas, não dessa época, mas de agora, tem a Eliane Elias, que é conhecida, né? Eliane Elias. Tem a Eliane Elias, que é de São Paulo, né? Que é maravilhosa. Aliás, é uma ídola minha. Mas, assim, dessa galera, é isso. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Astrude Gilberto. They know Menescal's music, but they don't know his name. Verdade. Eles conhecem músicas clássicas, mas não necessariamente os compositores, como Roberto Menescal, né? Sim. I would include one more guy, Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, com certeza. See, I don't think about him. É verdade. Yeah. And Elmir Deodato was also popular, but he doesn't sound like Brazilian music. He did a lot of American things. I don't think of him as a Brazilian artist. I think of him as a Brazilian. Oh, yeah, totally. Porque o Deodato fez muito trabalho americano, não tão brasileiro. Exactly. Mas é verdade, o Sérgio Mendes, com certeza, é um dos pioneiros, porque com o Brasil 66, né? Yeah. We don't think about him because he's... Exato, a gente no Brasil não escutava Sérgio Mendes, né? Tipo, não era Ele fez um sucesso aqui, mas não no Brasil, né? Assim, pelo menos, não era uma das pessoas que eu escutava, na verdade. You know who is important to American jazz audiences? Not Brazilian, but he had a Brazilian band for a long time. Herbie Mann. The flute player, Herbie Mann. He had Duduca and Romero playing with him for years, and he was doing Então, tem artistas americanos, um artista americano que não é brasileiro, chamado Herbie Mann, mas que fez um trabalho de música brasileira muito legal com outros músicos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Tinha uma banda de brasileiros. Ok. Eu tenho uma pergunta agora para os estudantes que estão assistindo.
Astrude, Gilberto e Marcos Valle. Até 7 dias atrás, vocês conheciam esses músicos? Respondam aqui, sim ou não. Ah, sim. Ah, isso para os alunos. Portanto, para eles. Ah, sim. Astrude não. Gente, é muito interessante a Astrude não, porque a Astrude é um caso muito interessante, a Astrude, porque a Astrude não era cantora, até ela virar cantora, né? Ela era casada com o João Gilberto, e quando o João começou a compor, e, enfim, o trabalho dele, ele estava casado com a Astrude, botou a Astrude para cantar. E aí a Astrude veio e cantou com aquela vozinha. A Astrude, você vê, ela é super tímida. Você assiste vídeos da Astrude, ela é super tímida, ela mal olha para a câmera, ela tem aquela vozinha assim, bem minimalista, bem bossa nova, né? E ela estourou nos Estados Unidos porque ela tinha aquele sotaque, os americanos acham bonitinho, né? O sotaque, o jeitinho mais de garotinha, a vozinha, entendeu? Então, ela teve todo um charme que foi reconhecido aqui nos Estados Unidos, mas não no Brasil. É muito interessante isso, né? Exatamente. Eu acho muito doido isso. Ela foi muito famosa aqui nos Estados Unidos. Eu na verdade, eu acho... She had that band for a long time. Marcelo, her son played bass. Marcelo played bass, but Romero was in the band, and o Romero estava na banda. O Duduca da Fonseca, que mora em Nova York, baterista, estava na banda dela. He was in the band and he was doing all the major jazz festivals around the world. Ela fazia todos os grandes festivais de jazz no mundo inteiro, entendeu? Muito exatamente. E ela não é uma das cantoras mais conhecidas aqui. Aqui a Elis Regina impera. Suprema. E eu, de fato, acho a Elis Regina e a Maísa provavelmente as melhores cantoras brasileiras. Mas, para ouvir bossa nova, disparado, a Astrude é minha preferida. Eu gosto de ouvir a bossa nova com a voz da Astrude. I really prefer listening to bossa nova with Astrude Gilberto. He thinks Elis Regina he likes Elis Regina as a singer better. Elis Regina is one of the greatest singers of the 20th century. Ela é maravilhosa, Elis Regina. But Elis Regina is a singer. Mas ela é uma daquelas cantoras que canta para fora, né? Astrude sings a bossa nova a bossa nova é muito interessante, né? Porque eu até conto nos shows, eu falo, a bossa nova é cantada de uma forma bem minimalista, bem quase sussurrada, bem simplesinha, você vê, não tem muito vibrato, não tem nada muito acrobático na bossa nova. It's the right way to sing the bossa nova. Exato. It's the right way to do it. Foi criada, né? Essa é a forma de cantar bossa nova. Você não canta uma garota de maneira, olha que coisa mais linda, entendeu? Não tem como, olha que coisa mais linda, né? Tipo, não tem. Tem como. Eu aposto que o Calbi Peixoto, em algum momento da vida dele, já deve ter cantado essa música assim. Mas, tudo bem. Eu tenho uma última pergunta para o Nate e depois eu vou abrir espaço para os estudantes fazerem algumas perguntas antes de encerrarmos, tá? Nate, are you familiar with the music of Toninho Horta? Very. What is your opinion about his music, and what other instrument players from Brazil do you know? I'll start with Toninho, and simply, I think he's maravilhoso. I think fantastic. Aqui Ó, that first record with Pat Metheny on it is really, it's a stunning album. I'm very, very fond of Toninho Horta. Ele é grande fã do Toninho Horta. Tem um álbum específico que ele gosta, com Pat Metheny, que ele gosta. O Nate ama o Toninho Horta. Acha maravilhoso. Yeah, wonderful. His composition is very interesting. Ele acha as composições do Toninho muito interessantes. As far as other Brazilian musicians, we could be here all night. I could tell you names, but some people that are you asking instrumentalists or composers or both? Instrumentalists. One of the students has made a very good comment. Actually, one of the students here, he played in a jazz festival here in Brazil with Toninho Horta, but he played right after Toninho Horta. Toninho Horta came to the stage and played for 90 minutes, and then later this colleague has played his concert. And I was there too. I played 3 songs, but it was not my concert.
Very cool. So I met Toninho Horta in person, and I saw him in the backstage, and I thought to myself, I had to drive from countryside of São Paulo to Santos, like for 3 hours, and I had just arrived, and Toninho Horta was in the backstage, and I saw him. I said, "Oh my God, Toninho Horta! I really need to take a picture with him, and I will do that right after I go to the bathroom." And then when I went to the bathroom, like 20 people came to the backstage. "Oh, Toninho Horta, let's take a picture. Everyone in the picture." And then I tried to be as fast as I could. Oh my God, I need to go out of this bathroom. And when I finally went out, Toninho Horta wasn't there anymore, and he was in the stage. But I really needed to go to the bathroom because I was driving for so long. No, I lost a lifetime opportunity, and all of the guys appear in the picture. Eu tô contando para eles que um colega nosso aqui do grupo, o Luiz, ele tocou num festival com o Toninho Horta. Só um minuto. What happened to our screen? I don't know. Yeah, someone pressed the key accidentally. O Luiz tocou no festival com o Toninho Horta e eu fui tocar 3 músicas também. Ele tocou após o Toninho Horta, mas eu tive que dirigir do interior de São Paulo. Nós estávamos no Hopi Hari, no aniversário do meu filho mais novo, e eu estava 3 horas sem ir no banheiro. Eu precisava ir no banheiro. Eu vi o Toninho Horta, eu corri para o banheiro e falei, quando eu sair, eu vou tirar uma foto com ele. Mas aquele 1 minuto que eu passei no banheiro, todo mundo veio, tirou a foto e o Toninho Horta foi embora. E a foto nunca aconteceu. Foi o único que não saiu na foto. So Acontece, please speak about the Brazilian instrumentalists that you know. Well, a very great influence on me, and somebody who has shown me a lot of in person is Romero Lubambo, the great guitar player. Ele está falando do Romero Lubambo, que foi uma grande influência nele e que, na verdade, chegou até a dar uma aula para ele na casa dele uma vez, que ele gosta muito. When I was very young. Exato. Duca da Fonseca, Portinho, Paulo Braga. Let's see, who else? I don't know if I say his name right. You know the harmonica player? Hildo Ora? Hildo Ora? Maurício Einhorn. No, I don't know how to pronounce his name. Hildo Ora. It's Hildo? Okay. Hildo Ora. The fantastic harmonica player. I don't know if he's still around. Yamandu Costa, to me, is where Baden Powell would be if Baden lived today. I feel that Yamandu is an extension of what Baden did, but newer. Ele sente que o Yamandu Costa é como se fosse a reencarnação, a extensão do trabalho do Baden Powell. Baden Powell, to me, is one of the greatest ever. Para ele, o Baden Powell é dos grandes ídolos dele. Nate, I will say the name of some musicians, and I want you to describe this musician with a single phrase, a brief phrase. Can you do that? Okay. I will try. If you know him, maybe you don't know some of them, but I believe you do. You know more about Brazilian music than me. Eu pedi pro Nate para ele dizer uma frase sobre cada um dos músicos brasileiros que eu falar, ok? Let's go. Chico Buarque. Poeta. Bom. Egberto Gismonti. Brilliante. César Camargo Mariano. Virtuoso. Yeah, I really love him. Can I do 2? Funky. Virtuoso e funky. Yeah. I also have a very sad story about having an opportunity to have a dinner with César Camargo Mariano and not having it. I have a lot of bad stories about meeting Brazilian musicians. Adolfo, I could tell you a few things that you will laugh at regarding Cesar, but they will have to be in private, just between us. Okay, please, later. Another one, Ayrton Moreira. Ooh. What's a good word to describe Ayrton?
Joyful. Alegre. Naná Vasconcelos. I have a word. Hang on. I have. It could be a sentence. It doesn't have to be one word. I know, but I'm trying to. Emotion, but there's a presentation there that I don't feel from a lot of musicians. Ele fala que tem uma certa apresentação que ele não sente de muitos outros músicos. I guess I know what it is. It's something religious about that. It's like a connection with the heaven. Mhm. I know. Some other guys, Pixinguinha. Ah, Meu coração. yeah. Legendary. Legendário. You know that Pixinguinha is very well known by Brazilian musicians, but people who are not musicians don't usually listen to Pixinguinha except for Carinhoso. Right. É, a única. Yeah. A gente escuta muito Pixinguinha. I love Ele toca muito Pixinguinha. Carinhoso is one of my favorite songs. I've been playing it for 30 years. I really like Lamentos very much. We play that a fair amount. He has a wonderful tune called Cochichando that I like. I've played a lot of his music. 1-0. 1-0, Cochichando, Lamentos. Ele toca um certo. There's so much. I mean, I could. Ele toca bastante Pixinguinha também. Luciana Souza. Powerful. Potente. Vamos ver quem mais. Michael Pipoquinha. Do you know this guy? I do not. You should do that. He's very popular in Brazil right now. He's a extremely virtuoso bass player. Nico Assunção. Michael Pipoquinha. I'm gonna look up Michael Pipoquinha no meu Spotify só para não esquecer. Eu vou escrever aqui. What about Nico Assunção? I don't know the name. He was the bass player for Larry Coryell. He is amazing. He's probably like one of the best jazz players ever, but he's like a jazz fusion bass player. Yeah. It's a different style. You know, I think Larry mentioned him to me because Larry told me Larry's very mystical when he speaks, and he was telling me about this Brazilian guy he was playing with. But it was okay. Yeah, it was Nico, definitely. Okay. What about Milton Nascimento? Ooh. You know, it took me a very long time to understand Milton. Demorou tempo para ele entender o Milton Nascimento. I think he is in a class by himself. Ele acha que ele está numa classe dele própria. Yes, totally. He has a style that the only musician that plays that style is himself. Yes. Sim. It's the Milton style. Ele é ótimo. Você viu que o Antônio Adolfo gravou o último disco dele que ele acabou de lançar com uma homenagem ao Milton? Eu vi sim sobre isso. É interessante. A história do Antônio Adolfo aí nos Estados Unidos, ela me chama muito a atenção. Sim. Porque depois nós podemos conversar mais sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que a música do Antônio Adolfo ela melhorou muito depois que ele se mudou para os Estados Unidos com relação ao que era quando ele morava aqui. E eu nunca entendi o que aconteceu exatamente, mas a música dele está muito boa no momento. Está muito boa mesmo. Muito bom o disco dele. Let me see if I have any other one. One of the students said, André Memari, do you know him? I don't know. It's interesting. It's kind of the style of Egberto Gismonti, I would say. Do you know who I'm a very, very big fan of, and only recently discovered her, is the piano player Débora Gurgel. 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 Já escutaram falar da Débora Gurgel e da Dani Gurgel? Eu ainda não. Cara, unbelievable. Escuta, você entendeu o nível dessa galera. Muito bons. Muito bons. Gurgel. G-U-R... Yeah, Carolina got it. Isso, Débora Gurgel.
I have only one name for you, and for me, it may be one of the best Brazilian musicians ever, despite it's not my favorite musician, but it's a truly special guy. Garoto. Oh, Aníbal Augusto Sardinha. Aníbal Augusto Sardinha. That's his name. Yeah. That's it. Garoto. I have a lot of his music that Lorendo Almeida transcribed, and very difficult and very musical. He's a brilliant guitar player, just brilliant. What guitar players? Because I don't think of him as Brazilian, which is odd because he's very Brazilian. But Carlos Barbosa Lima, who's a good friend of mine, but because we think about jazz when we're talking about these conversations, and he's a classical guitar player. But are you familiar with Carlos Barbosa Lima? No, I'm not. He before Antonio Carlos Jobim died, he gave his whole catalog to Carlos and said, "I wish that you would write guitar arrangements for my music." So he was endorsed by Jobim to do the solo guitar arrangements to be published. O Nate falou que antes do Jobim morrer, ele pegou muitas das músicas, composições de Jobim e deu para o Carlos Barbosa Lima e falou: adoraria que você fizesse como é que eu falo assim? Que você criasse uns arranjos para o violão dessas minhas músicas. E, então que o Jobim achava que ele tinha o Jobim confiou, né, achou o trabalho desse cara tão bom que achou que ele era o cara perfeito para fazer isso para as músicas do Jobim, né? É isso que o Nate está contando. Eu vou abrir aqui as perguntas para os estudantes. Eu tenho uma musicista também especial que eu gostaria de perguntar a sua opinião. There is one more I would like to ask you. Now, this one is special for me. Carmen Miranda. A gente toca Carmen Miranda. A gente tocou numa das nossas lives Disseram que eu voltei americanizada. What do you think of Carmen Miranda? What do I think of Carmen Miranda? Well, that's obviously way before our time. And so to me, she's entertaining and talented, and at the time, she was what the Americans viewed as what it meant to be Brazilian. Ele está falando que ela é talentosa e ela era muito interessante no palco e tal. Então, naquela época, que vem muito antes do que quando da música que a gente toca, até não tão, a gente toca música dos anos 50, 60, ela é de 40, né? Então, ele falou que, na época, é o que os americanos achavam que era a música brasileira. Era a música que a Carmen Miranda estava, né, fazendo aqui. But I know, ever since I've been aware and been a musician, because it's so far in the past, I know that is Carmen Miranda is a Hollywood thing. Ele está falando que agora que ele entende mais o que era a música brasileira no Brasil, né? Que nessa época não tinha Carmen Miranda no Brasil, né? Entendeu? Era Cartola, né? Enfim. Ele está falando que agora ele entende que o trabalho da Carmen Miranda era totalmente hollywoodiano, entendeu? Que não era realmente o que era a música brasileira naquela época. But it's still fun. Mas ainda era divertido. Exatamente. Ok, eu vou permitir 3 perguntas dos estudantes. Antes da gente dispensar a Carmen Miranda, dessa forma, não sei o que está rolando aí. Hey, Nate, this is the picture with the guys with Toninho Horta. Toninho Horta is the guy with the white shirt. O Marcel está aqui. Oh, yeah. Is that Marcel? É o Marcel? Parece Marcel. Não sei se é o Marcel. Yeah, there is a very big zoom. I don't know why, but here is Toninho Horta, and I promise I am not in this picture, but I am like just some 10 feet away of behind the bathroom.
Eu achei, por um segundo, agora eu tô olhando direito, não é não, mas por um segundo achei que esse cara com a camisa preta era o Marcel, filho do Baden-Powell. Parece um pouco ele, não parece? Essa foto foi tirada em Santos. Bom, eu vou permitir 3 perguntas aqui. Bruno Conde, já tá. Vou permitir 4 perguntas, com a preferência para os que tiverem com a câmera aberta, tá? Os que abrirem a câmera primeiro vão fazer suas perguntas. Então, Vinícius e Virgílio, vocês já podem perguntar. Vamos ter uma pergunta da Carolina também. Olha, quem mais abrir a câmera? Quer que eu traduza a pergunta da Carolina para o Nate aqui no chat? Vou ir na sequência de quem abriu a câmera primeiro. Então, por enquanto, temos 3 para perguntar. Vinícius, pode fazer a sua pergunta com o microfone, tá? Opa! Oi, gente. Aqui para a gente aqui é boa noite. Vocês acham que é bom? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, gente? Bem, primeiro, obrigado por essa entrevista. Nossa, estou achando magnífico. Anotei altas coisas aqui. Está sendo maravilhoso. Claro, mas aí... Nossa, prazer todo meu. Quando você estava falando sobre o show, eu fiquei muito curioso quando o Nate estava falando sobre planejamento do show, né? E aí eu queria saber de vocês, se vocês puderem exemplificar especificamente como que vocês pensam no repertório e como que as tonalidades, os arranjos podem manipular os sentimentos do público, né? Como que vocês pensam no roteiro do show e qualquer coisa que vocês queiram falar sobre isso. He's asking about when we were talking about when you present a specific program. Right. I was kind of telling them how you're kind of really thinking of an overall picture and thinking of the keys of the songs and what the audience is going to feel. So he just wanted to know, how do you think the keys, or what is it that you think that's going to cause a certain emotion or a certain message to the audience? He kind of wants to understand. Okay, that's a great question. Can you tell him it's a great question? O Nate falou que é uma ótima pergunta. So, do you know the word ephemeral in Portuguese? Eu acho que é existe essa palavra em português, efemeral? Efêmero. Efêmero, tá, efêmero. So it's the same word? Sim. Oh, wow, okay. So, I believe that a show should be an ephemeral bubble. Ele acredita que um show deve ser uma bolha efêmera. For the performer and the audience. Para quem está performing, né, para quem está se apresentando e para a audiência. Desculpa que o meu português às vezes eu fico meio... Então ele acha que deve ser uma bolha, onde a gente está naquele momento, naquela bolha, ali na hora daquele show. So I like to begin with something that has some sort of feeling. It could be any feeling, but it begins somewhere. And then from there, the entire thing goes on a journey to a conclusion where there's a definitive beginning, middle, and end. Então ele pensa no show inteiro como uma jornada, que ele decide qual vai ser essa jornada. Desde a primeira música, independente de qual é a emoção daquela primeira música que ele quer transmitir. Mas a partir dali é toda uma jornada. Ele pensa qual vai ser a jornada de emoções até chegar à conclusão, né? Que é a última música do show. So what I'm trying to have is peaks, valleys. Então ele quer que o show tenha picos e partes baixas, né? Partes altas e partes baixas. I want a diversity of color. Ele quer uma diversidade de cores. And a diversity of emotion. Uma diversidade de emoções. And I don't want to stay in any one place too long. E ele não quer ficar na mesma área por muito tempo. I want the entire thing to move so that we're all going someplace together. Ele quer que a coisa inteira tenha um movimento, entendeu? Para que você continue naquela jornada ali com ele. On a very simplified level, on a very simplified level, I'll try not to put. I definitely won't put things that are in the same key back to back. Por exemplo, para fazer uma coisa bem simples, ele nunca coloca duas músicas no mesmo tom, uma depois da outra no mesmo tom. Ele nunca faz isso. Similar tempos. Ele nunca coloca músicas de
de mesmo tempo, mesma velocidade. Como é que você... Adolfo, me ajuda, Adolfo. Mesma velocidade, mesmo Mesma tempo. velocidade, ele não coloca. Or similar aesthetic or feeling. Ou mesmo sentimento, ou mesma estética, ele sempre varia, ele nunca coloca coisa similar perto uma da outra, entendeu? I really like drama in music. I love drama. Ele gosta de um drama na música, emoções. And with drama, you have a build-up in tension, and then you always have a great release. Então você cria uma certa tensão em certas músicas e depois você, no caso, aí depois em outra música já é uma coisa mais assim que você released, né? Que você libera. Basically, Tensão em umas e uma coisa mais liberada na outra. Tem toda uma dinâmica. the way that a good, interesting, melodic jazz musician constructs a solo, I want the entire show to be that. Assim como um músico de jazz, quando está tocando um solo, A good, interesting, melodic jazz não musician. qualquer músico de jazz, um músico de jazz que é muito bom, interessante e melódico, construiria um solo que é uma jornada, né? Aquele solo Beginning, a middle, and an que end. tem um começo, um meio e um fim. Essa é a analogia que ele está fazendo, entendeu? A essa Do the whole show that way. a construção do show dele. If you have a band of real virtuosos playing really interesting music, and by that I mean Return to Forever, Weather Report. When you have a band like that, you don't have to do what I'm talking about, because the guy Herbie Hancock and the bands that he has, because you can burn all night, and that's the interesting part. Ele está falando que quando você tem uma banda só de virtuoso, você não acontece muito disso que ele está falando, porque o show inteiro são os caras demonstrando a virtuosidade deles, entendeu? But there's only one Chick Corea. Mas ele falou que só tem um Chick Corea. You know, so I had something there, and I lost it. So that's a different case. You're saying. Yeah. Many kind of lay people, regular people, I call them civilians. Muitas pessoas que não são músicos profissionais de alto nível, They'll say, I don't like jazz because it all sounds the same. muita gente que não é músico, na verdade, não é nem muita gente que não é músico, sabe? Pessoas normais que não são pessoas normais é ótimo. A gente é só normal aqui, né? Muita gente que não é músico profissional escuta jazz e acha tipo chato, né? Porque é um bando de gente solando, acha chato. So I'm aware that a lot of people have that impression, and so I try to present something that does not allow them to have that argument or feeling. Então, porque o Nate entende que muitos dos ouvintes acham o jazz chato, porque é muita gente solando e eles não conseguem seguir aquilo, entendeu? O Nate faz questão de ter um programa que não seja isso, que não seja um bando de músico de jazz solando todas as músicas toda hora, entendeu? É isso, é isso. Ok, vamos seguir para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui do Virgílio que ele não pode ativar o microfone. Ele está dizendo que ele está perguntando. Eu sei a resposta dessa pergunta, mas eu vou deixar para vocês responderem. Perguntando se nos shows de música brasileira, aí nos Estados Unidos, geralmente mais voltados à bossa nova, se aproveitam a oportunidade para divulgar outros compositores brasileiros, principalmente citados aqui como Toninho Horta e Milton Nascimento. Então, seguinte. Deixa eu responder isso, deixa eu pensar. Vou te dar um exemplo, tá? Eu consigo responder essa pergunta com uma palavra. Você sabe qual é? Sim. Não sei. Não, mas na maioria das vezes que a gente vê música brasileira sendo tocada nos Estados Unidos, ela é muito mais voltada para a apresentação de músicas da bossa nova do que para compositores mais experimentais, como Milton Nascimento e Toninho Horta. Mais frequentemente. Normalmente. Mas, por exemplo, no disco que a gente lançou no passado, a gente tem música de Rosa Passos, a gente tem música de Janete de Almeida,
a gente coloca umas pérolas ali que não são a norma, entendeu? E então, assim, no nosso caso, a gente faz isso. A gente colocou a música dos Los Hermanos no meu disco. Então, você vê, tem uma variedade de compositores no nosso... Eu chamo de nosso disco porque ele que produziu e ele que lançou, né? Mas, assim, nesse disco, que é o meu álbum, A Moment of You é o nome, né? Que foi lançado ano passado, a gente colocou composições de artistas brasileiros que não são os clássicos que todo mundo conhece. Mas, quando a gente toca, a gente sempre também faz questão de colocar uma clássica aqui, outra ali, porque as pessoas gostam de ouvir algo que elas reconhecem, entendeu? Mas não significa que o show inteiro vai ser Tom Jobim também, entendeu? No nosso caso, por exemplo, o som do jazz, eu não sei muito bem se eles fazem, eu não sei o que as outras pessoas estão fazendo na bossa nova, aqui eu não sei, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? E eu faço questão, até nos lives a gente tocou a Carmen Miranda, a gente tocou Cartola, a gente toca Chico Buarque, Djavan, Marisa Monte até a gente toca, entendeu? Ivan Lins, a gente toca tudo nos nossos lives, entendeu? Então, sim. Brasil Pandeiro, a gente fez. Eu diria que, assim, na cidade que eu vivi, né, também dá um gancho para responder, os principais representantes da música brasileira são a Daniela e o Nate, no momento, trabalhando juntos, e o som do jazz, certamente. E tanto a Daniela quanto o som do jazz são situações um pouco fora da curva. A Daniela, porque ela é uma pessoa que vem de uma família, de uma linhagem de músicos importantes para a música brasileira, e ela tem um conhecimento extraordinário de música brasileira, e por muita sorte, ela e o Nate se encontraram, e o Nate também tem um conhecimento extraordinário sobre música brasileira, que é certamente superior ao meu. E no caso do som do jazz, que é outro grupo, o David Manson certamente tem um conhecimento extraordinário sobre música brasileira, que é fora do comum. Então, é um grupo que, assim, acho que é uma gig típica. A gente toca músicas conhecidas para atrair as pessoas, mas a gente tenta demonstrar o quanto nós conhecemos da música brasileira e queremos mostrar músicas de outros artistas que não são comuns. Eu tive a oportunidade de ter 2 shows nos Estados Unidos, Adolfo Mendonça Trio, e eu toquei o que as pessoas queriam, eu toquei o desafinado, toquei alguns estándares típicos de música instrumental brasileira, toquei o Summer Samba, toquei a Garota de Ipanema, mas eu fiz questão também de tocar Djavan e Gilberto Gil. E ninguém conhecia, mas as pessoas adoravam. Mas posso dizer para vocês, complementando a resposta da Daniela, que a maioria dos músicos americanos, quando tocam música brasileira, são muito baseados na música do Tom Jobim e em certas músicas populares dos anos 60. Mas o Nate, ele não está nessa categoria. Eu não vi nenhuma pessoa nos Estados Unidos conhecer mais de música brasileira do que o Nate e o David Manson, com quem eu trabalhei. Vamos seguir para a próxima pergunta. Carolina, vai lá. Boa noite. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria contar uma historinha para embasar essa pergunta, né? Eu faço aula com o professor Adolfo no conservatório aqui de Guarulhos, e desde quando eu comecei a estudar com ele, ele já meio que me encaminhou no caminho do jazz, né? Ele já me converteu, digamos assim. E aí ele precisou ficar fora por um tempo para fazer um mestrado aí nos Estados Unidos, e eu passei para um outro professor que me levou para um outro caminho mais voltado para a música brasileira. E aí nesse período que eu fiquei com esse outro professor, eu fiquei com um grande questionamento na minha cabeça, que era por que eu estava estudando jazz com o professor Adolfo, que era uma música de uma outra cultura, de um outro país, sendo que eu não tinha estudado a música do meu país, primeiramente, né? Não sei se vocês já chegaram a se fazer esse questionamento. E aí, depois, conversando com o professor Adolfo, ele falou assim pra mim, tá, mas que música brasileira que você quer tocar? O que você diz com isso, né? E eu falei, bossa nova, tal. Tipo, a música brasileira é menos brasileira, assim, se você for comparar com choro, com samba, né, e outros estilos. E aí ele falou, olha, vamos estudar o jazz aqui, porque você vai ver que vai ter muita relação com a bossa nova. Depois que a gente estudar o jazz, você pode tocar o que você...
E, É verdade. e aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham sobre isso. Eu acho que essa entrevista barra aula de hoje, né, que essa entrevista com vocês está sendo uma verdadeira aula, está consolidando tudo isso que a gente conversou em particular. E eu queria perguntar para o Nate, você disse que ele estudou muito jazz antes de começar a tocar música brasileira, né? Então, como que ele acha que o jazz, esse estudo que ele teve com jazz antes, contribuiu para que ele tivesse um êxito que ele tem hoje tocando música brasileira? E por que ele acha que na música, a grande questão da bossa nova é não acompanhar a sessão dos solos, né? Por que ele acha que a bossa nova não trouxe essa parte dos solos? E se vocês incluem solos durante as músicas que vocês apresentam? Ó, eu vou traduzir para o Nate a sua pergunta e vou te falar, só para corrigir uma coisa. A gente não falou que não tem solo na bossa. Quando a gente estava falando da questão dos solos, é que o jazz americano tem muito solo instrumental, entendeu? Tem muito show de jazz que você vê americano. Por exemplo, a música tá aqui, né? Essa é a música. Aí você vê, cada músico toca a música inteira no seu instrumento solando. Então você vê, aí você vira aquela coisa de 5, 6 vezes a mesma música, cada instrumento solando. Isso acontece muito no jazz americano. O Ney estava falando que nos programas, quando ele coloca um programa num show, ele tenta não fazer isso porque ele sabe que as pessoas que não são músicos de jazz não curtem muito isso, entendeu? Não conseguem ficar escutando a mesma música com vários solos, não conseguem seguir o que está acontecendo musicalmente, porque eles não têm um conhecimento musical de alguém que estudou música. Isso é uma questão, tá? A questão do solo. Tem solo na bossa nova, não tem tanto quanto no jazz, né? Americano puro, mas também tem solo na bossa nova. Agora, voltando para a pergunta do Nate, eu vou traduzir aqui rapidinho para ele, tá? She was studying jazz with Adolfo. And when Adolfo was gone, she studied with another teacher. Adolfo steered her in the jazz direction. Then she studied with another teacher who told her, why are you studying someone else's music before studying your own, like Brazilian music? So, but then she was thinking, then she started thinking, why am I doing that? Like, should I be studying jazz first or should I be? So then Adolfo said, well, what's the problem with you studying jazz and then playing whatever you want? Right. So now that she knows that you actually have a background in jazz for many, many years before you started doing Brazilian music, she wants to know, how do you think that was a benefit or not of you having this deep knowledge of American jazz before you started playing Brazilian music? That is a great question. Falou que é uma ótima pergunta. I can only speak from my own experience. Ele só pode falar da própria experiência dele. And my own preferences and opinions. E das preferências e opiniões dele, tá? A fact is, there's only 12 notes, and those 12 notes relate to each other, no matter what type of music you play. Ele falou, fato é que só tem 12 notas, e a relação entre essas 12 notas varia dependendo de que tipo de música você quer tocar. They relate to each other the same way. Mas elas se relacionam da mesma forma, independente de que tipo de música você quer tocar. And as we know, music is just language. Como a gente sabe, música é apenas uma outra língua. And when you talk about a type of music, when you're talking about vocabulary, harmonically, melodically, and rhythmically. E quando você fala de tipos de músicas diferentes, você está apenas falando de vocabulário, melódico, harmônico and rhythmically. E rítmico. And so to play any type of music, once one understands the fundamentals of what makes music. Então, quando você decide tocar um tipo de música, uma vez que você entende os fundamentos do que faz a música, né, da composição, ou o que faz a música ser música, then you just, I say just, but it's not that simple because language is so vast and broad, but you learn the language of the music you want to play. Aí você aprende, uma vez que você entende e domina o que é a música, né, domina isso, aí você decide qual é a língua que você quer falar com essa música. D minor 9. Ré menor
Nossa, agora eu vou ter que traduzir. Letra Ré menor com nona. Ré menor com nona. Ré menor com nona. Saw 13. Sol, e mi sol. Yes. G. Yeah. Sol com a 13ª. And a C major 7. E dó maior com 7ª. They relate to each other, whether you're playing bossa nova, pichinguinha, or American jazz. Eles se relacionam. Essas notas se relacionam uma com a outra, independente se você está tocando jazz americano, pichinguinha ou bossa nova. But you might do something differently, rhythmically or melodically, depending on what you're trying to achieve, what you're doing. Mas você vai fazer uma coisa melódica ou rítmica diferente dependendo do que você está tentando fazer. So do you think your jazz background was helpful playing Brazilian music? Or? My jazz background, my jazz background is classic jazz. My jazz background is older material, which has a lot more in common with samba canção and with bossa nova and with choro and. O jazz que o Nate tocou, tocou, né, durante esses anos todos e continua tocando, é um jazz mais tradicional, mais antigo do que o jazz mais moderno de agora. Então ele tem muitas das mesmas características da música brasileira dessa época também, do samba canção, da música brasileira mais tradicional. Yeah, so my jazz background taught me about voice leading and about harmony and about melody, and that's the same in Brazilian music. Então o jazz ajudou ele porque tem muita coisa em comum da parte melódica, harmônica da música, ajudou voice leading. Voice leading. Eu não sei como é que fala voice leading em português. Adolfo, socorro. Voice leading. Voice leading. But the more I learned about Brazilian music, the more I learned the specific language. Quanto mais ele aprendeu da música brasileira, mais ele foi aprendendo detalhes dessa língua da música brasileira. And I'm no expert, but I. So do you think that she should learn her music first before she learns jazz, or do you think she can go the other way around and it's going to be just fine? And then she can choose what she wants. I think she should learn music. I think she should learn, and I say this not knowing what she does know. Yeah. She should learn her scales, learn her circle of fifths, Ele learn the relationships. Uma vez que você aprende sobre música, ponto final, a parte teórica e tocar o seu instrumento, não sei qual é o seu instrumento, mas uma vez que você tem um conhecimento da música, de como tocar, né, a música, você decide qual língua que é a sua preferência. Ele não acha que você vai ter uma vantagem aprendendo jazz primeiro ou aprendendo a bossa nova primeiro. And then play what you want to play. I said that actually. Oh, because I knew you were going there. And then the most important part, music, absolutely, primarily, music is a listening art. Ele fala que principalmente a música é a arte de escutar. And when we talk about scales and when we write it down, all we are doing is finding a common way to describe what it sounds like. Quando a gente fala de escalas e teoria musical, a gente tem que lembrar que teoria musical é nada além do que a gente tentar colocar em palavras o que a gente está ouvindo. Porque a gente tem essa conversa, eu sei o que ele está falando, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, teoria musical, mas você, na verdade, tem que saber como é que se conecta, na verdade, né, com o seu instrumento, no caso. We don't learn language by reading the dictionary. A gente não aprende língua lendo o dicionário. O que ele quer dizer é que você não vai aprender a tocar um certo tipo de música aprendendo só a teoria musical daquela música, né? The dictionary helps us to learn the O language. dicionário ajuda a gente a aprender a língua, né? But we only learn the language by listening and speaking. Mas a gente só aprende a língua escutando e falando, né? Que a música é uma língua, esse é o ponto. É isso. I hope that helps. Ele falou, espero que ajude. Perfeito. Foi a prova real do que tudo que o professor Adolfo já vem conversando comigo há muito tempo. Muito obrigada. Okay, let's do the last question.
Luiz, go on. Seu microfone está desligado. Olá, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? A minha pergunta, ela fala sobre o lançamento do CD, né? Eu estou para lançar um CD, estava para lançar o CD antes da pandemia, e aí aconteceu essa coisa toda. E assim, eu fico pensando agora, nesse momento, qual que seria se vocês têm alguma sugestão para um caminho para que esse lançamento seja relevante de alguma forma, né? Acho que é bem... Você está no Brasil. Estou aqui no Brasil. O CD tá aqui, ó, prensadinho, tem 1000 cópias no meu banheiro e eu não sei o que fazer com ele. He was going to release an album, and because of the pandemic, he held back. Good. But he has it ready. Uh-huh. He's asking, what do you think I should do about it? You didn't put it online yet. He didn't. Você não colocou nada online, né? Nada. Tem uns singles, uns clipes, uns singles. There's a few singles, okay. That's okay. Don't do anything Ele falou, não faz nada agora. until the musical landscape allows you to support the album. Falou, não faz nada agora até a nossa situação da pandemia, né? Passar de uma forma que você possa trabalhar em torno do lançamento desse álbum. Sim. Ou seja, quando a gente lança disco, a gente com certeza marca turnê e para vender o disco nos shows, para ter do que falar, entendeu? Então, assim, você, de preferência, o que o Ney está falando é para você segurar esse release e esperar que você possa tocar shows para divulgar o trabalho do seu disco. Essa é a opinião do Nate, né? E com relação a essa parte de shows mesmo, vocês fazem todo o processo de correr atrás ou vocês têm alguém que faça um agente, alguma coisa assim? Isso pode ser uma coisa que pode ajudar também no processo. Então, Luiz, o seguinte, a gente faz um pouco de tudo. Tem muita gente marcando turnê, conseguindo turnê sozinho, entendeu? Manda vários e-mails, faz ligação, contacta quem conhece, né? Dá trabalho. Mas aí, quando você vai fazendo esse tipo de coisa, você vai criando um relacionamento com esses donos dessas casas de show, certo? Que já vão te conhecer, entendeu? Enfim. No nosso caso, tem um pouco dos dois. A gente tem um manager, tá? Que ajuda a gente a arranjar certas gigs pra gente. E tem gigs que aparecem diretamente pro Nate ou pra mim, entendeu? De pessoas que já conhecem o nosso trabalho. Por exemplo, eu recebi uma ligação de uma moça que trabalha numa faculdade aqui no centro da Flórida para um show pro começo do ano que vem. Eu não sei como é que ela descobriu do meu trabalho, mas ela me conhecia, deve ter sido do meu live stream no Facebook. Eu tô adivinhando, tá? Porque eu não perguntei para ela. Então, assim, a partir do momento que as pessoas vão conhecendo, sabendo, escutando de você, de repente vê um vídeo aqui e se apaixona, eles começam a ligar. Mas no comecinho, se você não tem manager, não tem agente, você que vai ter que fazer esse trabalho de mandar, ver onde é que você quer tocar e manda e-mail, liga, manda e-mail, follow-up. Não é fácil, mas é assim que a gente começa, né? An important thing to add. Once a record is out, it's old. Uma vez que o disco é lançado, ele já ficou velho. Então, o que o Ney está querendo dizer é o seguinte: a maior parte do trabalho do disco, do lançamento de um disco, vem antes do lançamento do disco. Você quer que a imprensa esteja esperando, que a imprensa saiba que o disco vai ser lançado daqui a 6 meses, entendeu? Revistas. Se você puder contratar, uma coisa que ajudou muito a gente aqui é que eu só conheço o sistema de lançamento de disco nos Estados Unidos, porque eu estou aqui há muito tempo. Mas aqui, como a gente fez, que deu muito certo, foi a gente contratou 2 pessoas que foram super indispensáveis no sucesso do meu disco. Uma foi a gente chama aqui de publicist, aí é assessor de imprensa, né? Uhum. Uma assessora de imprensa, que foi assim que a gente conseguiu aquela crítica da Downbeat.
E muitas das críticas de revistas e artigos vieram dessa assessora de imprensa. Outra coisa que a gente fez que deu muito certo para a gente foi uma pessoa que distribuiu, que a gente contratou, que distribuiu o disco para várias rádios no país inteiro, entendeu? Então, essas são duas coisas que deram muito certo. O Nate vem fazendo isso há anos. Quando a gente fez com o meu disco, deu super certo. Às vezes eu recebo mensagem de gente em várias partes do país, tira foto do carro. Olha aqui, eu tô te escutando na rádio, entendeu? Que legal. Essa tal dessa mulher que mandou os CDs para todos os contatos dela, porque esse é o trabalho dela. O trabalho dela é mandar os discos que estão para ser lançados para as rádios dos contatos dela. Então, tem esses dois pontos de contato que eu diria que foram indispensáveis para o sucesso desse disco. E, fora isso, você tá expondo a sua música de uma certa forma. Esse é o legal de você tocar gigs em vários estados. E outra coisa que os músicos não falam muito, que é uma grande realidade. Tem muita gig que você não vai fazer dinheiro. Tem muita gig que às vezes você vai pagar para tocar a gig. O que eu quero dizer com isso? A gig às vezes não paga o suficiente para cobrir o seu custo de viagem e custo da banda. Mas como você está querendo divulgar o seu trabalho, às vezes sai do seu próprio bolso, entendeu? Essa é a realidade. É muito chique, né? Você vê as pessoas, tô fazendo a turnê pelo país inteiro. Mas não necessariamente significa que eu tô fazendo dinheiro com todos esses shows, entendeu? Yeah, but if you sell a lot of tickets, it's all Agora, right. se você passa a tocar casas de show e vender, cada vez vender mais, aí é que você começa a entrar uma grana. Então, esse é o objetivo. No começo, é trabalho árduo. Arranjar as gigs, que nem sempre te dão grana, mas a partir do momento que você vai construindo aquela base de pessoas que vão te seguindo, que vão comprar um ticket para te assistir, você vai crescendo aquilo, aí você começa a colher os frutos desse trabalho, entendeu? Maravilha, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou fazer algo extremamente mal educado, mas eu vou fechar a entrevista deles com um comentário, que tem uma história que eu quero muito complementar com a Daniela sobre o que ela falou, e eu tenho certeza que ela vai concordar. Tinha uma piada há uns anos atrás, que era a piada da filha do Bill Gates. Vocês já ouviram essa história, essa piada da filha do Bill Gates? A piada da filha do Bill Gates é a seguinte: um cara, ele quer casar com a filha do Bill Gates. A guy wants to marry Bill Gates' daughter. Então, ele pergunta, assim, não, você não pode casar com a minha filha, porque você não é ninguém. E o cara quer um emprego no Banco Mundial, e também ele quer ser o presidente do Banco Mundial, fala, não pode ter um emprego porque você não é ninguém. Então ele chega para a filha do Bill Gates e chega para o Bill Gates e fala, olha, eu quero casar com a sua filha porque eu sou o presidente do Banco Mundial. E aí fala, tá, então você pode casar com a minha filha. E aí ele chega depois no Banco Mundial e fala, eu quero ser o presidente do Banco Mundial porque eu sou o marido da filha do Bill Gates. Aí fala, então você pode ser o presidente do Banco Mundial. Então, qual é a moral da história? É que você tem que ir conseguindo certas coisas, e o que você tem na mão, você chega para alguém e fala, olha, eu tenho isso daqui. E às vezes, mesmo que você esteja para conseguir alguma coisa, você já se adianta. Então, eu consegui oportunidades interessantes falando para as pessoas que eu já tinha feito uma outra coisa, ou falando para pessoas de coisas que eu ia fazer que ainda não tinham acontecido. Então, por exemplo, quando eu consegui o meu show no Blue Note Brasil, eu tanto citei experiências que eu tive anteriormente, falei, olha, eu sou um artista com shows nos Estados Unidos, mas os shows dos Estados Unidos eram uma semana depois do show do Blue Note. Mas eu botei no meu currículo que eu tinha o show nos Estados Unidos. E isso me ajudou. Então, assim, às vezes vem muito de você vender o seu peixe em cima do que você tem e do que você é. Então, se você não tem nada na sua imagem, nada na sua conta para você vender, fica mais difícil. Então, o que eu aprendi foi que, às vezes, isso que a Daniela falou, nos Estados Unidos eles chamam de resume gig. É uma gig currículo. Às vezes você tem que fazer alguns shows, não pelo dinheiro, mas porque aquele show te dá currículo. E com aquele show que te deu currículo, você vai fazer um outro melhor, e um outro melhor, e um outro melhor. E quando você vê, você consegue uma oportunidade que você nunca conseguiria sem esses shows. Então, um exemplo que eu posso dizer foi que eu me candidatei para um emprego para ser um professor
tenure track full-time numa universidade americana, ensinando jazz e música comercial. E, assim, eles devem ter recebido centenas de currículos, mas eu fui chamado para entrevista antes de ter terminado o meu mestrado, porque eles viram que no meu currículo constavam shows em lugares importantes no Brasil, shows em lugares importantes nos Estados Unidos, experiências, ensinando várias coisas que eu tinha feito que eram de graça, e algumas coisas nem eram tão importantes assim, mas eu tinha alguma coisa para colocar no meu currículo. E aí veio uma oportunidade. Então aprendi, assim, que às vezes tem coisas que nós fazemos de graça, e você às vezes até paga para fazer aquilo, e aquilo um dia te traz uma outra oportunidade que você ganha dinheiro, tem retorno, ou alguma coisa acontece por conta daquilo que você fez lá atrás que você achava que não valia a pena. Daniela, o que você acha disso? Cara, é exatamente isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu toquei no Blue Note de Nova York, porque eu quero tocar no Blue Note do Brasil. Tá entendendo? Agora eu vou falar, olha, eu toquei no Blue Note de Nova York, me deixa tocar aí, por favor, hein, por favor. Exatamente. Daniela e Nate, muito obrigado por se juntarem a gente e por ter ficado tanto tempo conosco. Tenho certeza que todos se divertiram. Nate, thank you so much for joining us. I believe everyone had fun. I hope you had fun too. It was so fun to finally discuss Brazilian music with you and to discuss a little about your career and your path away through the music career in the United States. Adolfo, thank you for including us. Really, thank you for thinking of us. This was delightful. Foi um prazer a gente participar aqui, Adolfo. Obrigada pelo convite de fazer parte desse grupo. Pessoal, as perguntas, o nosso bate-papo, foi tudo muito legal. E estamos aí, se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso trabalho, vocês já sabem que o nosso nome, né, Daniela Soledade, Neyjar. Vamos continuar aqui na batalha de espalhar a música brasileira pelos Estados Unidos. E não só isso, já estamos querendo tocar na Europa também. Assim que essa pandemia passar, a gente está aqui fazendo tudo que a gente pode para conseguir todas as gigs no mundo inteiro também. Entendeu? Vocês vão tentar dominar o mundo, né? Exatamente. Vamos tentar dominar o mundo com a bossa nova. Olha, gente, somos sofridos, hein? Não, mas eu amo essa música. E eu acho que tem muita gente no mundo que ainda ama muito essa música como nós. Então, a gente está aqui na procura de achar essa galera, entendeu? Mas foi um prazer, viu, gente? Obrigadão. Tá certo. Daniela, mantemos o contato. Nate, we will be in touch. Thank you so much. Bye-bye. Obrigado. Um beijo. Beijos. Tchau.